Livro Alguma Poesia, escrito por Carlos Drummond de Andrade, né? Dedicado ao seu amigo Mário de Andrade. Bom, Carlos Drummond de Andrade, né? Nasceu em 1902, acabou falecendo em 1987. Teve a carreira dele aí ao longo do século XX, né? Basicamente aí o século XX, de 1902 a 87, foi bem dizer o século XX mesmo. Teve como primeiro livro Alguma Poesia, né? Tendo 1930 como a data de lançamento do livro. O mesmo tem um diferencial que eu gostei muito, inclusive, que é o formato dele, né? A estrutura dele só de poesia. Isso diferencia dos outros livros, né? Achei bem interessante. O livro Alguma Poesia é uma coletânea poética, né? O que é a coletânea poética? É uma obra que vai agrupar, né? Vai reunir, vai juntar um monte de poemas, né? Foram no total 49 poemas que formou o livro Alguma Poesia, né? Esses poemas foram escritos ao longo de 1920. Alguns poemas foram publicados em revistas, né? Então Drummond, antes de lançar Alguma Poesia, já era conhecido, né? Já tinha nome nesse mundo poético, nesse mundo literário. Bom, a obra fez parte do modernismo brasileiro, né? Fez parte da segunda fase do modernismo. O modernismo teve três fases, né? Essa obra fez parte da segunda fase, por ser lançada em 1930, né? A primeira fase ela começou em 1922, foi até 1930. Aí virou para a segunda fase, que começa em 1930 e vai até 1945. A terceira fase, então, né, de 1945 até a atualidade. Aí então o lançamento, né, nesse começo de segunda fase, na verdade pegou a virada da primeira fase para onde o autor é da segunda fase, mas as características do livro são da primeira, né? Bom, no livro tu pode ver que tu pode encontrar, né, poemas pequenos, basicamente uma página, né? Ou até menores, como 4 a 3 linhas, por exemplo. Vai ter esses poemas aí vai ter menores, né, que vão ser citados também. O Alguma Poesia ele possui versos livres, né? Versos livres seria tipo não tá sujeito a limite de sílabas, entende? Tu pode fazer do tamanho que quiser, do jeito que quiser, assim, é livre. E versos brancos, né? O verso branco, acho que se diz assim, que não tem necessidade, não é obrigado a ter rima, né? Ambos esses dois versos pode ser encontrado no Alguma Poesia. Os modernistas usavam temas do cotidiano, né? Isso aparece muito em Alguma Poesia. O que aparece também são as linguagens simples, né? Possui um tom de bom humor, um tom de piada, um tom de ironia, essas coisas. Isso tudo são características de Alguma Poesia, né? São características para cravar, para confirmar que não, era modernista, né? Eu sou do modernismo ali. Além do modernismo, Drummond traz muito da sua vida pessoal, né? Muito da vida pessoal dele pro livro. Os temas individuais, sociais, né? Alguns temas que aparecem no livro, né, são basicamente os sentimentos de Drummond, né? As angústias, os desejos, as frustrações, os sofrimentos. Os amigos da juventude, né, da infância, também são citados, também são mostrados em Alguma Poesia. A família dele, né, as tradições da família, os costumes, né, também aparecem na obra.
a própria infância vivida, né, numa cidade pequena de Minas Gerais também aparece. A cidade natal dele, né, que é Itabira, Minas Gerais, né, ah, também é citado na obra. E os amores vividos também na infância. Enfim, temas que aparecem, né, na, na obra. Bom, separei 3 poemas, né, que estão dentro de alguma poesia, para ver algumas coisas que eu citei antes, né, ver a diferença de alguns. O primeiro deles é o Cidadezinha Qualquer, né? Diz mais ou menos assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. O homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus, né? Esse primeiro poema é um poema que fala de coisas simples, né? Como eu tinha falado antes, da linguagem lá. Marcado pelo prosaísmo. É um poema pequeno que fala de cidadezinhas, né? Cidadezinhas pequenas. E esse aqui não é o menor poema que tem, né? Vai ter o poema, o próximo que eu vou citar vai ser menor que esse ainda, mas é um dos que acho que dá uma página, meia página, não sei. Enfim, segundo poema, né? Cota zero. Diz mais ou menos assim: stop. A vida parou ou foi o automóvel? Né? Esse sim, só 3 linhas, mas que representa muito o nosso cotidiano, né? Como se quisesse dizer assim, o jeito que eu entendi, né? Se o automóvel para, a vida também para, né? Aí imagina se o Drummond visse o trânsito de hoje, por exemplo. Credo. Esse aqui eu acho que é o menor que tem, né? 3 linhas. É o menor poema que tem. Também não tem aquele negócio de rima, né? É um poema livre, é o verso livre. Enfim. Terceiro poema é o principal, né? Eu acho que é o principal. Poema de 7 faces. Então ele diz mais ou menos assim, né? Quando nasci, o anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cigarro. As casas espiam que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa luta, mas esse conhaque botam a gente comovido com o diabo, né? Bom, por que o poema Sete Faces, né? Por que o nome Sete Faces? Se tu vê ele assim, tu vai ver que ele tem 7 estrofes, né? Mas além disso, cada uma estrofe traz uma visão da vida cotidiana, né? Ele traz versos livres e brancos também, como pode ver. Bom, resumindo, né? Mostra a vida simples, coisas que acontecem no cotidiano e não damos atenção. Mas como dizia Carlos Drummond, né? Deveríamos dar mais atenção sim, porque é a nossa vida cotidiana. É nessa vida que a gente se insere.